Já estamos de volta com Hora Geral nesta quarta-feira, conversando com a nutricionista Karina Abud. Karina tem perguntas chegando pelo 3041-6777. Por exemplo, a Michele Dias, da Ponta da Praia: quais alimentos não posso deixar de comer no dia a dia? Interessante essa pergunta. É o básico, né? Água, em primeiro lugar, né? Que o pessoal está trocando muito por chás, refrigerante, enfim, mas a água... O chá não seria também quase a mesma coisa ou não? Se for o chá da folha, né? O chá... Esse de lata? Não. Tudo que é mais industrializado não é tão interessante, E você pega um chá verde, por exemplo, né? Já tomou chá verde de folha, né? Não. É bem, bem amargo, bem peguento na garganta. Aí você toma um chá de latinha verde, que é super gostosinho, com gostinho de abacaxi. Não é chá verde. Chá de lixia, acho mais isso, mas da lata, mas não é tão interessante. Então, água em primeiro lugar. As frutas, pelo menos 3 frutas por dia. E quando eu falo 3 frutas, tentar que sejam diferentes, né? Então, sei lá, essa semana... Maçã, banana, essa semana vai ser banana, melancia e maçã que eu comprei. Semana que vem, vamos tentar trocar por outras para sempre estar rodiziando. E os legumes e verduras, né? Porque essa é a base antioxidante, né? Antioxidante, antirradicais livres, auxilia na detoxificação do corpo. Então, eu falo que essa é a base. E aí, depois, a substância a gente vai encaixando conforme as necessidades. As folhas também entram aí? Sim, né? Os legumes e as verduras, os folhosos. A gente sabe que não só a fibra, né? Mas principalmente folhas verdes escuras, folhas roxas. Então, sempre está rodiziando porque tem bastante fitoquímico que auxilia nessa parte. Eu já ouvi que o prato mais colorido, ele faz bem para a saúde, né? A gente brinca das 5 cores, né? Eu nunca, nas minhas orientações, eu nunca coloco tudo no mesmo prato, né? Então, eu sempre, como eu gosto e acho muito importante essa parte de legumes e verduras, eu sempre peço um prato à parte, né? E depois você coloca, que eu brinco, o prato principal, a sua substância. Não só pela saciedade, mas, eu gosto de comer junto, Karina. Não tem problema, desde que você coloque a quantidade. Um prato fundo aqui de legumes, saladas, enfim, e você vai agregando no teu prato principal, não tem problema. Porque às vezes se a gente coloca tudo num prato só, dependendo do tamanho do prato, eu não como nem o adequado de salada e nem o adequado do prato principal. E aí você acaba tendo aquela fome, né? Então, lógico, didaticamente é muito bonito tudo num prato só, mas eu sou adepta de 2 pratos. E a ordem não tem problema? Ou o importante primeiro as saladas? Não, a ordem não tem tanto problema. É que antes você consegue fazer todo aquele processo de saciedade também. E também, né, a mastigação, sem pressa. Sem pressa. Sem ficar olhando para a TV. Porque às vezes você pergunta, o que você comeu? A pessoa para aí. Ai, peraí. Não, isso foi ontem. Não consegue nem ter em mente o que comeu na hora do almoço. E essa relação é importante porque o cérebro ele tem que entender que você está sendo Você está sendo alimentado, sem dúvida. Karina, mais perguntas. O José Matos, do Guarujá, no Hora Geral: sou vegetariano. Quais os alimentos que podem substituir a carne? O vegetariano, eu falo que ele tem muito mais trabalho para comer, né? Porque a carne é um alimento, não estou falando só de carne vermelha, mas peixe, frango, enfim. Se você você come ovo também, né? Que não é aquele vegano total, é um bom substituto. As leguminosas, então, feijões, grão de bico, o grão da soja, o tofu, né? A soja fermentada, eu prefiro muito melhor do que a soja, proteína de soja, que o pessoal chama de proteína de soja, mas eu prefiro sempre os mais fermentados, né? O alimento, né, na verdade, de China, Japão, essas coisas, e que o pessoal fala, eles comem soja e não tem câncer, mas a soja que eles comem é uma soja fermentada, né? Então, que isso fique muito o fato claro. de ser fermentada seria melhor? Bem melhor, bem melhor. E onde a gente encontra esse tipo de soja? Em supermercado, alguns empórios, na verdade. Na feira também, às vezes, tem as barraquinhas de
de japoneses, chineses. Karina, aproveitando a pergunta do nosso telespectador, você acredita que o Roberto Carlos não é mais vegetariano? Não. Eu também não acredito, né? O cachê que ele ganhou para fazer esse comercial desse frigorífico, até que eu tem um comia dono carne muito todo conhecido dia. no nosso país. Eu não vi o comercial, conversava até aqui com os cinegrafistas e com um amigo ontem, ele falou, você observa que ele nem toca na carne, que ele nem pega a carne, entendeu? Não, eu queria ver ele colocar na boca e mastigar, cortar. Sem montagem. Quer um exemplo? O nosso amigo JB, que tem um programa aqui, quando ele vai a algumas festas, em alguns buffets, eu vejo ele literalmente comendo e faz aquela cara que dá vontade de a gente pular no programa do JB para comer. Aí é diferente. Completamente. Entendeu? Agora, na hora, parece que o garçom, como é que é, Luciano? O garçom coloca o prato na mesa, é isso que eu quero. E acabou. Não. Menos. Karina, o Uriel de Santos também ligou no 3041-6777. Nos hospitais e escolas, não seria necessário o trabalho do nutricionista? Eu acho que tem nutricionista, né? Uriel. Nas escolas, hospitais, acredito eu. Em alguns, sim. Só que ainda tem trabalhos lindíssimos, né, de nutrição. No Bom Prato tem nutricionista? Tem. São super... É que assim, existem... Quando você lhe trata de escola, são entidades, né, que dependem de custo, que depende de... E às vezes a pessoa, mas por que lá no hospital? Por que na minha escola não tem? Então é uma conscientização, isso a gente está andando, porque muitas vezes então vamos cortar a verba da nutrição. Vamos cortar, né? Então a gente lida com vários quesitos que não vai depender só da nutricionista. Mas hoje as nutricionistas nos hospitais, nas escolas, elas estão se impondo muito mais, isso é muito interessante. Porque hoje a nutrição a gente vê que está em alta, né? As pessoas estão melhorando o seu dia a dia, a sua saúde, apenas com a alimentação, né? Então, hoje está se dando muito mais valor. Karina, a primeira pergunta, né? Já tem outra pergunta muito rapidamente, eu acabo sempre exemplificando, porque eu acho que eu ajudo o telespectador. Lógico, é um hábito do brasileiro, pelo menos no corre-corre, ele toma um cafezinho e come um pão com manteiga. Sim. E o pão com manteiga, o cafezinho, tudo bem? O que não pode estar junto no café da manhã que você acha que não vai ajudar no desempenho profissional? Então, eu sempre brinco que... O pão de queijo. Não, eu não proíbo, mas você tem que agregar coisas novas no seu hábito. Você falou outra vez que esteve aqui da tapioca, mas não é fácil fazer uma tapioca logo cedo. Não, dá trabalho, Karina. Que trabalho? O quê? Ao mesmo tempo que você vai abrir o saco de pão e passar a manteiga, você faz a tapioca. Vou vir um dia aqui para fazer a tapioca para você. Então, fechado. Aí sim. E é muito prático, é muito rápido. Por isso que eu falo, às vezes você coloca assim, vamos bater um suco. Não, mas eu pego... Você já pode deixar um pré-preparo, eu falo, né? Você faz com os seus alimentos, in natura, bota em potinho, congela, acabou. De manhã é a mesma coisa que você ir lá fazer o seu café no pó e tal. Você catou tudo, tira, bota no liquidificador, pronto, acabou. Isso, bate com leite ou com suco de laranja? Ou... eu não sou muito adepta do leite, mas não que seja ruim, depende de pessoas... Que a lactose não é nem a lactose, é mais a proteína do leite mesmo, que ela é bem alergênica, né? Então, muitas pessoas, quando a gente retira, a gente consegue um up, né? Em toda a parte gastrointestinal e tudo mais. E aí rodiziar, né? Sempre rodiziar. Nunca o dia a dia, todo dia, leite todo dia, pão de queijo. Agora vamos provocar a Karina Abud. Então a gente pode colocar umas frutas logo cedo no liquidificador e pode colocar 2 bolas de sorvete e bater, não? Não? Duas bolas de sorvete? Dá vontade, né? Assim, uma de creme, outra de morango. Não, se você deixar essa fruta congelada, ela faz o mesmo processo do smoothie, assim, né? Que fica aquela coisa... bem tenrinha, assim, bem gostosa de tomar. É bom. Isso pela manhã é excelente? Sim, sempre bom, né? O fato das refeições a cada 3 horas, e uma maçãzinha, uma barra de cereais, também tem alguma coisa a ver? Tem Sim, de 3 em 3 horas é sempre o ideal, não é nem
por aumento de metabolismo, mas para evitar que o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele, né, a fome é um fator estressante, né? Então, isso. é para você conseguir modular essa parte hormonal. Isso sim que é o comer de 3 em 3 horas, porque o cortisol ele também aumenta a gordura abdominal. Então, eu brinco assim, né? Você vê gente, grandes empresários que passam de reunião em reunião, só tomam um cafezinho e tal, eu falo assim, a maioria tá barrigudinho. Exato. Né? Então, o Você estresse... foi modesta no barrigudinho. Então. Então, às vezes você... esse hormônio do estresse elevado te causa todos esses malefícios, inclusive a pancinha, né? Eu brinco. Então, não é só a fruta. De repente, você pode colocar uma coisa mais rebuscada, rebuscada que eu falo, e mais coisa. Porque, por exemplo, se eu como só uma fruta no meio da manhã ou só uma fruta no meio da tarde, no final da tarde não consigo atender, né? Estou caída dura de tanta fome. Mas então é isso, não passar fome é a dica. Karina, eu tenho mais uma pergunta da Mariana da Ponte Nova. Eu já vou fazer sua pergunta, Mariana. Eu vi já uma reportagem a respeito desses do macarrão instantâneo, que só aquele tempero tem um excesso de sódio, né? Uma outra coisa, dizem também que o shoyu tem muito sódio. Procede a informação? Porque eu sei que é uma comida totalmente nutritiva e saudável, a culinária japonesa. E aí, eu não posso usar muito shoyu? Eu tenho como substituir, por exemplo? Na verdade, se você for ver mesmo japoneses comendo, o shoyu é para você, vamos dizer, molhar a bundinha, né? Do peixinho. Coisa, exato. É uma coisa só para dar não é encharcar. Não é encharcar. Tem gente que larga o peixinho para nadar, né? E depois pega ele e coloca na boca. Então, assim, tem um excesso de sódio isso. Outra coisa, todo mundo acha que é enfeite, né? Tem que se comer a raiz forte, tem que se tomar o banchá, tem que se comer o nabo. Então, assim, por isso que eu falo, a gente pega só o que nos convém, né? Então tem que fazer... Hot roll. O hot roll, né? Hot roll acho que só tem aqui, no Japão não tem. Então, assim, a gente adaptou, né, para o nosso paladar, só que não incluiu as coisas que eles incluem para poder modular, né, toda essa parte, toda essa alimentação. De salmão. Ah, delícia, né? Muito bom. No limão e gengibre. Excelente. Bom, a Mariana da Ponte Nova ligou no 3041-6777. Lembrando, Mariana e amigos do Hora Geral, daqui a pouco no último bloco, dicas para esse carnaval, né? Principalmente na quarta-feira de cinzas da Karina Abud. Daqui a pouco. A Mariana faz a seguinte pergunta, Karina: existe diferença na alimentação para várias fases da idade? É interessante. O adolescente, o que ele tem que comer, para o adulto, para a pessoa idosa, tem ou não? Sim, tem, né? Desde o desmame, né? Que esse desmame tem que ser feito adequadamente para essa criança estimular toda a parte de paladar, alimentação. Então, começa da infância, que às vezes as mães falam, mas eu faço sopinha, mas a criança tem que saber o que ela está comendo, né? Então, colocar isso separado, amassar cenourinha, amassar não sei o que, amassar. Então, é toda uma paciência. Aí passou disso, começou a comer carnes, enfim, frutas, que aí já passa para paciência, né? Então, assim, às vezes você tem que colocar umas 10 vezes de formas diferentes para a criança poder dizer que gosta ou não gosta. E hoje, no dia a dia, a mãe não quer. Não quer, então tá bom, toma uma mamadeira e acabou. Né? Passa para a adolescência, que é aquela fase que, né? Eu sei tudo, aborrecência, eu sei tudo, eu sei o que eu faço, não preciso, né? Então, aí é mais conscientização, já vai ser um hábito que ela veio desde a infância. Então, às vezes a mãe fala assim, mas eu misturava tudo na mamadeira, misturava tudo, ela sempre comia tudo. Então, tudo misturado, ela não sabe o paladar de cada coisa. Então, de repente, isso dificulta isso numa adolescência, ela ter esse paladar para essas coisas. A vida adulta, né, a adolescência, um pouco pré-adolescência, que eu não falei, que aí você tem que ter um aporte maior de zinco para toda a maturação sexual. Aí tem os detalhes, né? A vida adulta, aí vai depender de como está o seu estilo, enfim, o que você decidiu para a sua vida, se é vegetariano, se não é, vai depender de cada caso para a gente poder adequar. Tá. E os idosos, a gente sabe que
depende muito, a gente tem que ter um aporte melhor de enzimas, então a gente tem que entrar com algumas coisas para poder dar um suporte melhor nessa absorção. Você faz esse planejamento para a pessoa idosa? Sim, sim. E aí ela acaba tendo resultado, lógico, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Certo. Antes de chamar o intervalo, tem a Carol Soares de Bertioga, que ligou no 3041-6777. Mito ou verdade? Comer e beber líquido faz mal ou bem para a digestão? Eu também já ouvi muito isso, de que não faz bem, que atrapalha a digestão, você está comendo e tomando um líquido, que pode ser água ou refrigerante. O refrigerante aí piora mais ainda, né? Então, quando eu falo, tem pessoas que realmente não conseguem ficar sem líquido na alimentação e normalmente pessoas que comem muito rápido, né? Por quê? Porque você não tem toda a salivação, você não consegue umedecer o alimento, e aí você come e tem uma hora que engasga, né? Então fala assim, eu preciso tomar líquido. Então, às vezes, só melhorando essa mastigação, eu já consigo diminuir essa quantidade de alimento. E depende da pessoa, né? Não estou dizendo de criança, mas assim, num adulto, eu até permito, né? Permito é ótimo, mas deixo... E diminuindo essa necessidade de água. Então, assim, se você toma um copo de... O certo seria, o mais interessante seria não tomar. Porque os alimentos já possuem água, né? Senão, eu brinco que a gente meio que dilui, né, o nosso ácido clorídrico e piora a digestão. E quem, por exemplo, nas refeições toma bebida alcoólica? Aí já... porque aí você tem Tem gente que às vezes está almoçando e tem uma cervejinha do lado. Né? Que aí você tem todo um aporte pior para o fígado também, né? Todo esse estímulo. Você sabe, Karina, você falando e os telespectadores, só uma observação, já imaginou? Porque a gente está colocando a comida, estou colocando a bebida, na hora que chega aqui... Deve ser um bololô. É isso que eu ia falar, um bololô, a gente fica imaginando, né? Então, isso é simples, né? Tudo aquilo que faz bem, que você faz moderadamente, você vai ter não só uma saciedade, mas também você vai ter uma satisfação. E eu tenho a certeza que na vida, tudo que a gente faz e tem satisfação, tem uma satisfação de repente, eu como jornalista, de fazer um programa, de você atender os teus pacientes, do telespectador acompanhar a programação do Santos. Tudo que tem satisfação é mais prazeroso. Com certeza. Né? E eu acho que tem uma durabilidade muito maior. Eu falo dura, né? Exatamente. Então, esse que é o... Então, não é fazer dieta, não é se restringir, mas tentar abrir, eu falo, a mente, né? Para essas coisas boas. E aí você vem dos benefícios e fala assim, me dá um voto de confiança, né? Se der tudo errado, você... Mas, normalmente, quem começa... Né? Fala assim, nossa, Karina, por que eu não comecei isso antes, né? E isso me deixa super feliz. Karina, eu tenho que chamar o intervalo, mas muito rapidamente, tem sempre aquela pessoa, tem as pessoas duronas, não adianta que ninguém tira a pizza do meu cardápio. Mas pode comer uma vez ou outra. Lógico mas que pode. Todo dia à noite? Aí não dá, né? Um dia é esfirra, outro dia é pizza, outro dia... Aí não dá. Outro dia é fast food, aí outro dia é uma torta. Aí vai ver como vai ficar no Aí final quando eu falo assim, eu não vou tirar a pizza, desde que você vá trocando um pouco, né? Vai rodeando, né? Tem uma paciente que até comentou, mas toda sexta, eu falei, então tá lá no plano. Toda sexta você tem que comer pizza. Se eu não quiser, eu falei, não, agora vai ter que comer. Aí isso depende de rodízio, é imposição. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com a Karina Abud a respeito do carnaval. O que as pessoas precisam comer, estar alimentadas durante o carnaval? E na quarta-feira de cinzas, hein? Como que a pessoa vai estar depois desses dias de carnaval? Eu volto já depois do intervalo com Hora Geral.